Hoje é domingo, 15 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Adrielson ontem no final da noite foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para a seleção brasileira. E eu vi vários torcedores botafoguenses não gostando da convocação do nosso zagueiro para a seleção canarinho. Mas eu vejo pontos positivos em relação a isso. Aí você vai se perguntar, pô, Tef, ele não vai jogar contra a equipe do América Mineiro. Não se preocupem com isso. Além deste detalhe, todos os jogos nesta reta final do Campeonato Brasileiro têm que ser encarados como finais. Não adianta a gente privilegiar uma ou outra partida. Não, todas as 12 partidas têm um peso igual. Como nós encaramos à frente, jogar dentro e fora de casa tem que ser da mesma maneira. Só assim para o Botafogo ser tricampeão brasileiro. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. Você já comprou aquela capinha para teu celular, aquela capinha que é totalmente personalizada da GoCase? Não, estão dando muito mole. A GoCase ela possui várias capinhas bem bacanas, bem feitas e você pode tê-la aqui, ó, para vocês entrando no link que eu vou deixar no primeiro comentário ou aqui na descrição. Lá na GoCase vocês encontrarão tudo ali que vocês precisam, em relação a capinhas, em relação a garrafinhas personalizadas, carregadores de celulares. Isso mesmo, gente, de repente você pode ter um carregador ali que faz a carga de iPhone e também celulares Android Turbo e personalizados com o escudo do Botafogo. E todos esses produtos são oficiais do nosso clube. Você não estará comprando um produto pirata, e sim um produto que tem a chancela do Botafogo de Futebol e Regatas. Entre agora na GoCase, o QR Code está aqui. Em relação às capinhas, vocês comprando duas, levarão mais duas, utilizando o cupom Canal do TF, além de frete grátis. Ontem, no treinamento da seleção brasileira lá no Uruguai, o zagueiro Nino, da equipe do Fluminense, sofreu um entorse no joelho e foi cortado pelo técnico Fernando Diniz. Devido a isso, Adrielson, melhor zagueiro do futebol brasileiro atuando aqui em nosso país, foi convocado para a seleção canarinho e estará à disposição para o jogo da próxima terça-feira contra o Uruguai, né? Brasil e Uruguai, lá no Uruguai, pelas eliminatórias da Copa. O jogo, que acontecerá às 21 horas, vai terminar ali por volta das 23. E eu vou falar aqui alguns pontos interessantes para vocês em relação, primeiramente, à grande dúvida. Adrielson e PR jogarão contra a equipe do América? Vou responder com uma pergunta. Desde que o Botafogo virou SAF, desde que o Botafogo tem uma gestão profissional, em algum momento o clube te decepcionou em relação a algum atleta? PR e Adrielson só não jogarão se eles realmente não quiserem, não se sentirem bem para jogar essa partida. Mas a tendência é que os dois atuem, já que o jogo acabará às 23 horas. Uma viagem de Montevidéu até o Rio de Janeiro demora ali por volta de 2 horas e meia, 3 horas. Eles chegarão no Rio de Janeiro por volta das 3 da manhã. O Botafogo jogará em Minas. Você tem 1 hora de voo de Minas até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro até Minas. O jogo do Botafogo contra o América Mineiro será apenas às 8 da noite. Colocando que os dois descansarão o dia todo. Eu te faço uma pergunta, vocês acham que eles ficarão fora ou jogarão a partida? Claro, o Botafogo já está preparado desde a ida do Lucas Perry, não com a do Adrielson, para receber os dois jogadores, e eles, inicialmente, o Perry e agora Perry mais Adrielson, para eles jogarem essa partida contra a equipe do América Mineiro na quarta-feira, lá na Arena Independência. Então, Botafogo só terá realmente de desfalques essa partida Tietê e Carlos Alberto. Carlos Alberto devido aquela situação da multa, né? O Botafogo teria que pagar um valor exorbitante para o jogador atuar contra a equipe do América Mineiro, e como ele é reserva, o Botafogo não vai pagar. Então o Botafogo só terá esses desfalques, claro, com o julgamento do Marçal, que acontecerá amanhã. Não sabemos o que vai acontecer em relação ao lateral esquerdo. Mas eu só vejo pontos positivos em relação à convocação do Adrielson. Primeiro, valorização do jogador. Se o Adrielson ele já estava valendo um valor absurdo e várias equipes querem esse jogador, e ele tem ali a possibilidade de sair no final do ano, ele sendo convocado para a seleção, seu valor de mercado com certeza aumentará bastante, como já aumentou o do Lucas Perry. E outro ponto que, na minha opinião, é pensando no nosso lado, neles ficarem. Adrielson convocado para a seleção brasileira e Lucas Perry convocado para a seleção brasileira, ambos convocados vestindo a camisa do Botafogo, tem um ponto muito importante, do que manutenção do trabalho para continuar indo para a seleção brasileira. Pelo menos até o meio do ano que vem, se o Diniz realmente sair, para dar entrada ali ao Carlo Ancelotti.
Chegando o Ancelotti, ele vai avaliar outros atletas e vai fazer a convocação que ele quiser. Mas até a chegada, Lucas Perry mantendo seu trabalho no Botafogo, Adrielson mantendo seu trabalho no Botafogo, eles não ficarão escondidos se eles forem para a Europa e de repente encontrarem com um técnico que os barre. Percam ali o time, percam as possibilidades deles jogarem com a camisa da seleção brasileira. Então, mesmo que eles tenham esse sonho deles jogarem na Europa, se eu fosse eles, não sairia do Botafogo, porque isso pode atrapalhar demais eles continuarem a vestir a camisa da seleção. Em relação à parte salarial e tudo, isso é algo muito conversado com o Textor. Fala, Textor, a gente não quer sair, quer uma valorização salarial, conversa com o Textor e tenta uma valorização salarial para eles ficarem no Botafogo. Pelo menos eu encaro assim, se eu fosse empresário de ambos, eu falaria com eles, olha, vocês podem ganhar X na Europa, vocês podem ganhar X jogando na Europa, mas vocês também podem ganhar, talvez não tão X na Europa, vocês podem ganhar um pouco menos no Botafogo, mas continuando jogando na seleção brasileira. E aí, o que vocês querem? Não sei se o empresário pensa assim ou se ele quer receber em relação a outros quesitos, né? De, por exemplo, um percentual em uma venda e outras coisas que podem acontecer. Mas se você tivesse um empresário que pensasse na carreira dos jogadores, com certeza os dois não sairiam do Botafogo neste momento, porque eles estão no auge e jogando num clube que tem tudo para ser o campeão brasileiro. Então a convocação do Adrielson é muito merecida, é muito justa. Não teve sacanagem no Fernando Diniz, como alguns estão falando. Não, o Fernando Diniz convocou para ferrar o Botafogo. Não, ele já falou do Adrielson na entrevista coletiva que aconteceu, da primeira convocação que ele estava observando. Ele era outro nome da lista. Não daria para ele convocar um jogador que estava na Europa. Ainda mais que você tem o jogo já na terça-feira. Hoje é domingo, o Adrielson vai chegar lá quase em cima da hora da partida. Ah, Tef, mas olha só o que aconteceu com o Nino. Se machucou, gente. Um jogador do Botafogo pode se machucar no treino do Botafogo. Já aconteceram várias lesões de jogadores em treinos do Botafogo. Isso é... Recentemente o Eduardo não teve um problema no tímpano no treino. Pode acontecer. É um acidente. Acidentes podem acontecer. E é isso. Eu vejo como positiva, até mesmo pensando numa permanência de ambos no Botafogo. As convocações de Perry e Adrielson são importantes por causa disso. Isso, mas se o Botafogo for vender, né? Se o Textor for vender, houve uma valorização em relação aos valores de ambos os atletas. Como eu sou egoísta em relação aos jogadores do nosso clube, eu espero que realmente essas convocações para a seleção, tanto do Perry quanto do Adrielson, mexam com a cabeça deles, que eles não saiam do Botafogo, porque aqui é o caminho mais fácil para eles continuarem na seleção brasileira. Então, boa sorte para o Adrielson. Nem ele nem o Perry devem entrar em campo contra o Uruguai, mas a nossa camisa, depois de 10 anos, volta a ter 2 jogadores convocados para a seleção. Há 10 anos nós tivemos um amistoso lá em Santa Cruz de la Sierra, onde o Jefferson e o Dória foram convocados. Incrível coincidência, né? Um goleiro e um zagueiro, né? Um jovem zagueiro do Botafogo e o goleiro era um dos nomes mais permanentes da lista que o Botafogo teve. À época quem convocou foi o Luiz Felipe Scolari, agora Fernando Diniz. Boa sorte para Perry e Adrielson. Vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Lembrando que hoje nós só teremos giro e o Noite Alvinegra, não teremos almoço. Claro, se acontecer alguma coisa eu volto com o nosso almoço com o TF. Quero falar com vocês em relação a alguns pontos, né? Sobre essas 12 partidas que faltam. Claro, o torcedor ele fica empolgado, né, com jogos contra grandes adversários, mas o título do Botafogo ele pode acontecer em vitórias contra times que não estão tão bem na tabela. Então a gente tem que encarar qualquer partida como final, qualquer jogo nestas 12 últimas como uma final. Entrar focado, como nós entramos contra o Fluminense, mordendo. Eu quero ver o Botafogo na quarta-feira, essa é a minha grande ansiedade, é para entender o espírito do time contra a equipe do América Mineiro. O Botafogo entrar mordendo como uma final, as chances da gente conseguir uma vitória contra a equipe mineira lá na Arena Independência serão gigantescas. Depende da gente, tem que encarar todos os jogos como uma final. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Coloquei a camisa aqui que o Botafogo lançou na última Copa, a amarela, em homenagem aos nossos atletas convocados para a seleção brasileira. 2 vídeos aqui, volto ali por volta das 7, 8 horas com o nosso Noite Alvinegra. Eu fui. Os vídeos de ontem, se vocês não assistiram, assistam aí.